Bem-vindo a mais um vídeo aqui no canal. Tudo bem contigo? Eu espero que esteja tudo bem. Nesse vídeo eu quero repartir um pouquinho algo que eu pensei na minha reflexão do dia. Hoje eu tirei para ler o Salmo 99 e lendo esse salmo, um trecho me chamou a atenção. Algo que eu quero dividir com você aqui nesse vídeo, fica até o final que nós vamos falar sobre algo aí que é um diferencial, eu acredito, né? Me saltou aos olhos uma frase aqui que eu fiquei pensando. Às vezes a gente lê a Bíblia e a gente lê algumas palavras e a gente não pensa no impacto que aquilo ali tem, né? A gente coloca assim como algo muito distante. Por exemplo, a palavra mandamento às vezes pode soar como uma regra, como uma ordenança, né? Como algo aí que é um capricho do Senhor para a humanidade. Ah, os mandamentos de Deus, o que Deus quer que as pessoas façam, as leis. Só que você já parou para pensar que tudo que Deus pede, né? Tudo que Deus orienta o ser humano é para o nosso próprio bem. E algo aí que é um diferencial, como eu estava dizendo, que é muito importante a gente ponderar na nossa vida, que são as nossas decisões. Muitas vezes a gente não sabe o que decidir. E isso acarreta alegrias e acarreta tristezas na vida da gente, né? Então fica comigo até o final desse vídeo, a gente vai pensar um pouquinho, né? Eu vou dividir um pouquinho aí essa reflexão com você, mas é em torno aí dessas duas palavrinhas, dessas duas questões, melhor dizendo, que é a forma como a gente enxerga a leitura da palavra do Senhor, né? Às vezes as palavras, como essa palavra mesmo, mandamento. E a gente pensar que tudo, né, que Deus requer de nós é bom, tudo é para o nosso bem, né? Coisa boa é quando a gente sabe o caminho a trilhar, porque isso nos impede, né? Nos diminui as chances da gente fazer burrada na vida, né? Como se diz. Imagina que legal a gente já saber, né? Olha, vai por tal caminho, toma tal direção, age de determinada forma, porque isso vai impedir que tu sofra, né? Olha que a gente quer, né? Como ser humano, a gente quer evitar o sofrimento. Sempre, mesmo que de uma maneira inconsciente, sempre a gente tá fugindo do sofrimento. Tudo que a gente faz, né? Às vezes a gente, assim, não quer falar em público. Por que que a gente não quer falar em público? É uma autopreservação, porque a gente tá fugindo de um sentimento, né? De uma rejeição, talvez, né? De uma vergonha. O que que as pessoas vão pensar de mim? É uma autopreservação, porque a gente tá querendo ser aí incluso, né? Incluído no grupo. Enfim, tantos exemplos que a gente pode colocar, né? O amor, por que que a gente às vezes busca tanto, incansavelmente, uma pessoa, uma parceria na vida? A gente quer ser aceito, a gente quer evitar o sofrimento. Tudo que a gente faz na vida é evitando o sofrimento. E pensando aí, né, nessa linha de raciocínio, que tudo que a gente faz na vida é tentando evitar o sofrimento, imagina que legal a gente já ter a direção na nossa vida, os mandamentos, olha como essa palavra aí já modifica o tom, os mandamentos para nós, as ordenanças para nós que vão impedir esse sofrimento, né? Impedir na grande maioria, porque existem coisas que fogem aí do nosso alcance, né? Aqui a gente está falando um sofrimento que vai ser provocado pelas nossas ações, mas tem coisas que regem aí o mundo natural que tá, todos nós estamos debaixo aí dessas, dessas situações, por exemplo, uma tragédia, uma doença, mas as situações que tem a nossa responsabilidade, a nossa ação e que a gente vai colher os frutos daquela ação, isso a gente pode impedir sim o sofrimento, né? Tomando boas decisões, tomando bons caminhos. E é isso que a palavra do Senhor, ela nos proporciona quando a gente pensa em mandamentos do Senhor, aquilo que Deus orienta o ser humano a praticar para impedir, né? Impedir o sofrimento.
Então, eu quero ler, assim, não vou ler todo o Salmo 99, mas eu vou ler exatamente essa parte aí que me saltou os olhos, que eu fiquei pensando sobre isso. Eu fiquei pensando como a gente tem que ter um olhar diferente sobre essa palavra, né? Mandamento, porque coisa maravilhosa a gente já saber o que nos faz bem, o que nos faz mal, evitar o sofrimento. Isso é uma autopreservação já pronta aí, né? Algo, um caminho pronto que Deus proporcionou para o ser humano, já dizendo, olha, se tu for por esse caminho, tu vai colher consequências ruins para tua vida. Se tu for por esse outro caminho, tu tá escolhendo um caminho de vida para ti, de abundância, de alegria, de felicidade, né? Então, nós vamos ler o Salmo 99, o versículo 6, diz assim, ó: Moisés e Arão estavam entre os seus sacerdotes, Samuel entre os que invocavam o seu nome. Eles clamavam pelo Senhor e ele lhes respondia. Aqui eu quero pontuar aí uma reflexão para nós desse trecho. Foram grandes homens, né, grandes personagens, grandes homens de Deus aqui relatados na Bíblia. Moisés, Arão, Samuel, o profeta, né, o Samuel. Olha o que eles faziam. Eles invocavam o nome do Senhor e clamavam pelo Senhor, né? Eu fiquei pensando nessa palavrinha aí, pelo Senhor, né? Então, às vezes, a gente até clama a Deus, mas a gente clama para sair dos sufocos da nossa vida, né? Às vezes, coisas que a gente tomou uma decisão errada e aí, num desespero, a gente clama, Senhor, me ajuda a sair dessa situação. Mas olha como o exemplo desses homens aqui relatados na Bíblia, eles clamavam pelo Senhor. Aí eu fiquei pensando assim, o diferencial também é quando a gente anseia pela presença do Senhor. Porque aí Deus também, né, além da palavra dele que nos orienta, que traz os mandamentos dele para a nossa vida, mas nós vamos ter uma relação com o Senhor e ele também, no nosso espírito, vai comunicando aquilo que é bom para a gente ou aquilo que é ruim para a gente, né? Porque o que nos traz paz, o que está de acordo com a palavra do Senhor e nos traz paz, é um caminho de vida. Agora, você já tomou alguma decisão, fez alguma coisa que aquilo inquietou o teu coração, que tu ficou sem paz, que tu pensou assim, ficou aquele remorso, né? Popularmente falando, a gente pensa num remorso. Então, isso já é um bom sinalizador que é algo que é um caminho de morte, que não é algo bom, né? E se a gente pensa assim, não é algo que agrada ao Senhor, por que que não agrada ao Senhor? Não agrada ao Senhor porque faz mal para os seus filhos, faz mal para a humanidade. A gente tem que entender as coisas num aspecto maior. Não é um capricho de Deus, né? Aquilo, que Deus quer que a gente faça tal coisa ou não faça tal coisa. Tudo isso é para preservar a nossa vida, né? Porque o que mais Deus mais deseja é que nós sejamos plenos, né? Plenos na presença dele, como esses homens aqui, né? Que está relatado que eles clamavam pelo Senhor, pela presença de Deus. Então, continua dizendo assim, ó. Então, ele lhes respondia, né? Esses homens clamavam pelo Senhor, pela presença do Senhor. Deus respondia a esses homens e falava-lhes da coluna de nuvem, e eles obedeciam aos seus mandamentos e aos decretos que ele lhes dava. Aí eu fiquei, né, aí dentro desse trechinho aí do Salmo 99, eu fiquei pensando nessa palavra aí que a gente já explorou um pouquinho, a palavra mandamentos, e dentro disso eu fiquei pensando em algo mais próximo da nossa vida. Eu quero que você faça um exercício aí. Imagina se você tiver toda a direção da sua vida, aquilo que vai te causar felicidade, alegria. Eu até anotei aqui, né, o que nós mais ansiamos na vida. A gente anseia por paz, a gente anseia por amor, por ordem. Quantas vezes a nossa vida tá uma bagunça, né? Que a gente não consegue dar conta das coisas. Tá tudo bagunçado, às vezes, os nossos relacionamentos, as nossas finanças, a nossa vida profissional, o nosso emocional, tá tudo um caos, uma desordem, uma bagunça. E nós não
ficamos confortáveis no meio desse caos. Nós ansiamos por ordem. Nós ansiamos também, como a gente estava falando no início do vídeo, por direção. Isso poupa a nossa vida, né, de sofrimento, de mazelas, de lágrimas. Então, olha que incrível se a gente já viveu uma vida antecipando problemas, né? Antecipando o sofrimento. E é justamente isso que Deus deseja para nós quando Ele coloca na sua palavra e quando Ele exemplifica na vida aí desses grandes homens, né, relatados na palavra, do povo de Israel, né, que recebeu os mandamentos do Senhor. É justamente isso que o Senhor deseja para nós hoje, que a gente possa viver uma vida centrada na vontade dele para nós, que não é um capricho de Deus, porque realmente a vontade dele para nós, ela é boa, né? Ela nos dá uma direção, ela coloca uma ordem no nosso caos, nos traz paz e está envolvida aí num amor profundo, o amor de Deus por nós, né? Um amor que quer nos poupar de más escolhas, de colher consequências ruins na nossa vida, às vezes, né, por escolhas erradas. A gente não pode simplesmente dizer assim, olha, eu acredito em Deus, mas Deus é amor, Deus me perdoa, eu vou na igreja porque é legal, eu escuto umas palavras que aquecem o meu coração, me renovam, mas a gente não se posicionar em obediência, em responsabilidade com a nossa própria vida, né? A gente não viver de acordo aí com o que a palavra nos orienta, com o que Deus nos orienta, com os mandamentos do Senhor para nós. E aí a gente também entender que esses mandamentos, eles são uma proteção para a nossa vida, né? A expressão plena do amor de Deus por nós, né? Que deseja que a gente se antecipe, né? Que a gente não tenha aí um sofrimento desnecessário por causa de uma escolha errada, um caminho errado, né? Uma ilusão. Quantas vezes a gente quebra a cara na vida, né? Porque a gente se ilude com as coisas, né? Se corrompe, essas pequenas corrupções, muitas vezes, que a gente vai abrindo, né? Dando entradas. Isso não tem problema, porque todo mundo faz. E justamente a palavra do Senhor, ela nos traz aí esse modelo, né? Essa referência do que agrada ao Senhor. E por que agrada ao Senhor? Agrada ao Senhor porque Deus sabe que vai trazer alegria para os seus filhos. E imagina um pai, né? Você que é pai, você que é mãe, você não deseja aí que o seu filho faça boas escolhas, porque você olhando o seu filho pleno, você vai estar realizado? Então, com Deus é a mesma coisa, né? Se Deus olha que a gente está tão pleno, tão feliz na nossa vida, em paz, com a nossa vida em ordem, tomando boas escolhas na nossa vida, Deus se alegra com isso, né? Porque a gente vai conseguir estar totalmente plenos, até mesmo para espalhar essas boas novas de salvação. Eu estava pensando também um pouco a ver aí com essa palavra, eu estava refletindo o quanto que o caos na nossa vida, os problemas, eles sugam a nossa energia. Realmente, né? Se a gente tem um problema num relacionamento, por exemplo, isso vai sugando as nossas forças, a nossa energia. Se a gente tem um problema financeiro, isso também vai nos trazendo tanta preocupação, vai sugando as nossas forças. E a gente tem um limite de energia mental, né? Para ser usado na nossa vida. E a gente tendo tantos desgastes na nossa vida, às vezes por causa de más escolhas, né? A gente não consegue se entregar por inteiro, às vezes, na obra do Senhor, né? Em se envolver com outras pessoas, aquilo que Deus deseja, né? Que a gente espalhe as boas notícias, as boas novas. A gente fica tão ali concentrado no nosso problema, orando, clamando dia e noite, né? Para Deus nos ajudar, nos dar força, nos dar paz, que a gente não consegue focar em ser bênção na vida dos outros, né? Em seguir o exemplo de Jesus,
desenvolver os nossos dons, os nossos talentos na obra do Senhor. Então, olha como é importante a gente pensar, né, em ter boas escolhas na nossa vida. Seja uma profissão, você que é mulher, e você deseja ter uma família, né? Aqui, imagina assim que daqui a pouco eu vou alcançar com esse vídeo meninas mais jovens que não casaram ainda, né? Não escolheram uma profissão e você deseja isso no seu coração. Então, você tem que escolher uma profissão que você consiga conciliar a sua casa, a maternidade com a sua profissão. Se você escolher, por exemplo, né, eu sei que aqui, de repente, tem mulheres que estão me ouvindo que são ótimas profissionais, assim, daquelas profissões que demandam bastante tempo, energia. E claro que existem as exceções, né? Não é uma regra, existem as exceções. Tem mulheres que dão conta de maneira exemplar com a vida profissional e com a família. Mas, em média, o que a gente deve fazer, se a gente deseja ter uma família, é escolher uma profissão que a gente consiga conciliar, que a gente seja uma profissional liberal, consiga, né, fazer o nosso horário. Agora, se for uma profissão que a gente tenha que bater um ponto, por exemplo, ficar horas na rua, talvez a gente não consiga dar conta aí de uma maneira tão eficiente, digamos assim, não sei se é essa palavra, mas tão plena, tão feliz, tão tranquila, né? Da maternidade. Quem sabe a gente vai ter que terceirizar, né, a educação dos nossos filhos, o tempo com o nosso filho, porque a gente vai ter que estar ali aquelas 8 horas no trabalho. Então, isso é uma coisa que eu me dei conta depois que eu já tinha escolhido a minha profissão, né? Se eu tivesse tido essa orientação antes, seria mais fácil, talvez, o meu caminho, né? Nesse sentido, né? Então, às vezes, são coisas que a gente não pensa, né? As nossas decisões, elas têm consequências. Todas as decisões, seja uma profissão, seja um casamento, seja o jeitinho que a gente dá ali, daqui a pouco, sendo um empresário, uma empresária, né? E na empresa, não, tal coisa, eu vou subornar aqui, eu vou, né? Dar uma camuflada aqui no imposto. Então, são todas as decisões que têm consequência na nossa vida, né? Às vezes, a forma que a gente fala com as pessoas, a forma que a gente conversa com um filho, talvez a gente chegue em casa e nem dê tanta atenção para aquele filho, a gente já corre para ficar ali no celular, né, usando as redes sociais. Esse filho é pequeno, tá observando isso, e quando ele crescer, ele também vai fazer da mesma forma, né? Ele vai pensar, não, isso é o normal. E aí que a gente vai pensar, poxa, como eu queria ter uma relação mais próxima com meu filho. Então, olha como tudo na vida a gente toma decisões e depois a gente colhe consequências. E claro que nem eu disse, né? Nem tudo está na Bíblia, né? Aqui na Bíblia não vai dizer, não usa as redes sociais, né? Ou usa com moderação as redes sociais. Mas aí entra o nosso bom senso, a nossa relação com Deus também, né? De ter essas percepções, né? Essas percepções do que é saudável para a nossa vida e o que não é saudável. Então, fica com essa palavra, com essa reflexão para a tua vida. Pensa que quando a Bíblia coloca assim mandamentos, né? Não é um capricho do Senhor, é algo para nos preservar. Deus deseja, como um pai amoroso, que a gente tenha uma vida plena e que a gente possa buscar e ansiar, como esses grandes homens aqui relatados na palavra, ansiar pelo Senhor, pela presença dele, que é a coisa mais importante da nossa existência, a presença de Deus. Imagina aquele que nos criou, que nos conhece, que sabe o que é o bom para nós, que a gente possa ter, antes de tomar as decisões, né, e depois no sufoco pedir ajuda de Deus, que a gente possa, antes de tomar as decisões, a gente sentar com Deus, né, ter esse papo de um pai com um filho, né, perguntar, Senhor, será que isso é bom para mim? Será que é esse o caminho que eu devo tomar? Então fica com essa palavra. Abraço e até o próximo vídeo.